Quem eu sou? Eu tenho vários nomes. Você deve ter me chamado de um mundo, ou universo, mesmo Deus, até a verdade. E a verdade é que eu sou tudo. Eu sou Ele. Então, é claro, isso significa que eu também sou você. Eu sou o motivo do seu desespero, o inescapável preço da sua ignorância. E agora eu irei te apresentar o desespero que você merece. Bem-vindos, atormentados pelo amor. Boa parte de nós já perdemos alguém muito importante em nossas vidas. Infelizmente é o seu ciclo que se segue. As pessoas morrem e só nos resta superar essa dor. Mas algumas simplesmente não conseguem e pensam no impossível: trazer a pessoa de volta para si, para os seus cuidados e para o seu amor. Edward Elric e Alphonse perderam sua mãe para uma doença fatal. E como crianças o trauma foi absoluto. Mas eles têm uma coisa para testar: a alquimia. Basicamente, com a palma da sua mão, você pode transmutar objetos para outros objetos. Por exemplo, eu posso bater minha mão no chão e criar uma casa com aquele material, que no caso seria concreto. É possível converter em objetos também, como por exemplo, converter algo em ouro. Porém, até a alquimia tem limites. E o limite dela é o próprio material que você está utilizando. Você não pode tocar no chão e criar uma árvore, por exemplo. E para transmutar algo, você tem que sacrificar o que era aquilo de antes. Então, com isso em mente, como poderiam reviver uma pessoa que morreu usando alquimia? É bem mais simples do que parece. Basicamente, recriando o corpo da pessoa com os materiais que compõem o corpo humano, composto de água, carbono, amônia, limão, fósforo e uma tonelada de outras coisas. Transmutar esses materiais para um corpo, em teoria, é possível. Porém, quando Edward e Alphonse fazem isso, uma criatura totalmente branca, sem olhos, apenas um enorme sorriso, e uma aura negra que torna a criatura visível. Quando perguntam o que ela responde que é tudo, que é a verdade. A verdade é o Deus desse mundo. E ele não está contente com a decisão de Edward. E consequências terríveis ocorrem. Alphonse perdeu seu corpo e Edward sacrifica seu braço para o trazer de volta, na forma de uma armadura. E a verdade diz que Elric é muito estúpido por voltar 2 vezes naquele local. E assim os 2 irmãos aprendem uma dura lição: trazer alguém de volta à vida é impossível. O próximo encontro com a verdade é com o homúnculo pai. O pai já está derrotado e questiona onde ele errou, por que ele errou. O que o pai fez foi basicamente retirar a força de seus pecados naturais, para se tornar perfeito, se tornar Deus. Mas isso apenas trouxe desgraça ao seu ser, aos olhos da verdade. Em outro momento, Edward reencontra a verdade, mas ao invés de fazer outra decisão estúpida como oferecer sua própria vida pela do seu irmão, ele oferece sua alquimia, o seu portão da verdade. Com isso, ele perdeu seus poderes de alquimia, mas seu irmão recuperou seu corpo e eles foram felizes pelo resto da vida. A verdade disse para Ed que ele deu a resposta certa, a melhor resposta possível. Então, onde Edward acertou enquanto o pai errou? Pode parecer, mas o abandono da alquimia não é a resposta certa da qual a verdade estava se referindo. O ponto da verdade é que o homem não pode brincar de Deus. A alquimia, em essência, não é o mal da humanidade. O seu ponto é que tudo aquilo que desvia o homem de ser o que ele é o grande mal. Humanos não são deuses, e se tentarem ser, vão se desviar da sua vida humana. Para a verdade, viver sua vida como humano normal é mais do que o suficiente. E Edward entendeu isso bem. Dando a sua porta da verdade, ele provou que entendeu o seu lugar. Ele não é Deus, ele não pode fazer tudo. A alquimia não pode fazer tudo. Ele é só um humano. O pai não foi completamente errado em seu entendimento da verdade, mas errou por achar que se tornar outra coisa seria a resposta. Ser perfeito como Deus, ao invés de se tornar o melhor dele mesmo. Lembra quando eu falei que a alquimia sacrificou o objeto para criar outro? É a mesma situação aqui. Sacrifícios são necessários. Você não pode ganhar nada sem sacrificar algo antes. Porém, se você sustentar a dor, você terá um coração forte, o suficiente para superar qualquer obstáculo. A dor não é uma coisa ruim. Ela nos torna mais fortes.
com mais força de vontade e um coração de metal, a Full Metal Heart. Uma boa lição de moral. O pai foi o ser vivo que mais viveu na Terra. Bastantes séculos e mesmo assim ele nunca melhorou. Ele sempre continuou o mesmo. E apesar de ser um homúnculo, vida artificial, a verdade considera ele como um humano normal, e se demonstra extremamente decepcionado por ele. Ele nega suas origens e não tem nenhuma confiança em si mesmo. Por isso ele tenta ser Deus. Pai sempre soube que ele queria uma família, mas ao invés de me demonstrar humildade e gentileza para as pessoas que ele ama, ele focou em ser mais, enquanto Edward entendeu que ele queria uma família e demonstrou humildade e gentileza a seus amigos. Claramente o total contrário do pai. Sobre o portão, existe o portão, o olho e a própria verdade. Eu acredito que os três representam uma trindade, onde o portão representa a onisciência. Ele mostra a verdade para todos que adentram ela. A verdade é a onipresença, pois como vocês podem notar, a verdade altera sua forma dependendo de quem ele conversa, algo mais parecido com a criatura que ele está interagindo. E ele diz que é tudo. E o olho seria a onipotência. Esse é bem mais misterioso, mas eu acredito que ele representa a onipotência, pois o Pai demonstra poderes de Deus com esse mesmo olho. Os três seriam um verdadeiro Deus desse mundo. Agora, o motivo da verdade forçar as pessoas que quebram as regras a entrar lá dentro é porque uma punição não deixa de ser uma punição se você ganhar algo com isso. Os portões te mostram a verdade quando você entra neles, e a verdade no sentido de te dar informação. Você aprende sobre a verdade. Mesmo na punição, ela segue a regra de fazer algo em troca de outro algo. A verdade é completamente justa e um espelho da nossa realidade. E para derrotar ela, você precisa aceitar sua posição no ciclo da vida. Ela é indiferente quanto a questões de bondade e maldade. Ela é completamente neutra e não vai ser bem ou mal. Tanto faz se você é uma criança desesperada ou um homúnculo tentando ser perfeito. As punições serão as mesmas, pois seu ideal engloba todo mundo. Afinal, ele é todo mundo. Humanos não devem se tornar Deus, nem aspirar a ser um. Eles só devem ser eles mesmos.